Salve, sextona, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo, e estamos dando início à nossa segunda semana de aulas online do terceiro bimestre. Na nossa primeira aula, vamos dar início ao conteúdo de geometria. Vamos definir o que é geometria, tá certo? Bom, geometria é como se fosse um dos ramos da matemática, né? Como não? É, né? Um dos ramos da matemática. É como se a matemática fosse um grande bolo, né? E a geometria seria um pedaço desse bolo, certo? Assim como outros pedaços que nós já estudamos, a aritmética, outros que vamos estudar que seria a álgebra e assim por diante, ok? Bom, o que nós vamos estudar a respeito de geometria, sendo que o ano passado nós já vimos um monte de coisa também. Vamos começar do zero, tá? Vamos ver a geometria do zero, tá? Desde o início de ponto, que significa um ponto, significa reto, que significa plano, ângulos, figuras planas, figuras não planas, enfim. Vamos estudar tudo, de cabo a rabo, como se diz, né? Como a gente vai definir aqui vários teoremas, várias propriedades, essas aulas iniciais são as mais importantes. A gente está fundamentando, né? A gente está construindo. Então a gente tem que começar com uma base bem forte, bem firme, para conseguir construir toda a teoria, né? Para que ela não desmorone depois. É como uma casa, né? Você não constrói a casa começando pelas paredes. Você começa pelo alicerce, né? Para dar sustentabilidade. Bom, vamos começar com o nome geometria. Geometria é uma palavra de origem grega, formada aqui por duas outras palavras, né? Geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Tá? Então, geometria significa isso, medida de terra. Tá? A origem desse nome se deve a alguns homens egípcios, né? Há muito tempo atrás, cerca de mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 3 milênios atrás. E esses homens egípcios, eles tinham uma função de esticar cordas para medir, né, e separar, né, as terras de fazendeiros aí depois da enchente do rio Nilo. Então o rio enchia, as divisas dos terrenos se perdiam, então esses homens iam lá com cordas, né, para medir essas terras novamente. Então a medida de terra, né, o trabalho desses homens egípcios deu origem à palavra geometria. Bom, se você quer aprender mais sobre isso, então continua aqui comigo. Bora, vamos para as definições. Pessoal, sabe o que é mais engraçado? É que a gente vive rodeado, né, em um mundo de formas geométricas. Tudo que a gente pega na mão ou que a gente observa tem a ver com geometria. Ou tem exatamente a forma geométrica, alguma forma geométrica, ou se parece muito com uma forma geométrica. Por exemplo, eu pego uma latinha de refrigerante, ela se parece muito com um cilindro. Essa caneta mesmo, ela tem a forma aproximada de um cilindro, certo? Se eu pegar um outro objeto, uma caixa de sapato, tem a forma de um paralelepípedo. Vamos ver o que mais que a gente pode pegar. Várias embalagens, né, de sabão em pó, embalagem de biscoito, de bolacha. Todas essas embalagens costumam ter a forma de paralelepípedo ou a forma de cilindros, certo? Mas isso assim, é o que acontece de mais geral, mas a gente tem outras e outras formas. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone. Uma bola de futebol tem a forma de uma esfera, certo? Bom, então a gente vive no mundo rodeado de formas geométricas. Tudo que a gente pega lembra alguma forma geométrica. Mas sabia que toda essa geometria ela é definida através de 3 elementos básicos: ponto, reta e plano. Esses são os 3 elementos que dão base para toda a construção geométrica: ponto, reta e plano, certo? Bom, esses 3 elementos são chamados de elementos primitivos ou intuitivos. Eles não precisam de definição, tá? O que seria um ponto? Para a gente ter uma ideia de ponto. Bom, a gente olha para o céu, vê uma estrela, né? A gente vê um ponto de luz, tá? Então, aquele pontinho de luz que a gente está vendo lá no céu dá a ideia de ponto para a gente. A reta. O que daria a ideia de reta para a gente? Sei lá, você vê 2 crianças esticando uma corda, aquela corda vai dar a ideia de uma reta para nós, tá?
eu vejo esse pedaço de madeira aqui na minha lousa, né? Esse pedaço de madeira dá ideia de reta para mim, certo? Então, a ideia de reta seria tipo um risco assim, né? Contínuo. E o que seria a ideia de plano, né? Plano, eu vou jogar xadrez ali, jogar damas, o tabuleiro, né, do xadrez ou da dama, a parede da minha casa, essa lousa que está aqui, ó, dá a ideia de plano. E aí, para fazer a representação, a gente faz ele assim, ó, meio tortinho. Então, esses são os três elementos primitivos da geometria: ponto, reta e plano. E é em cima desses três elementos que a gente constrói toda a teoria geométrica. Tá legal? Vamos definir um pouco melhor cada um deles? Vamos lá, então. Só, o primeiro elemento primitivo que a gente vai se aprofundar um pouco é o ponto, tá? Então, o ponto, ele não tem dimensão. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, que eu posso vir aqui, fazer uma bolinha, um pinguinho, né? E dizer que isso aqui é um ponto. Mas às vezes eu quero destacar, eu quero fazer um pouco maior. Então, eu faço uma bolinha um pouco maior, tá? Ele também não tem forma, tá? Eu estou fazendo uma bolinha porque é o jeito mais fácil de representar. Mas eu poderia fazer um quadrinho, né? Dizer que isso aqui é um ponto. Tá? Então o ponto ele não tem forma, não tem dimensão. Tá certo? Eu posso só pingar a caneta assim, dizer que isso aqui é um ponto. Eu posso estar dando uma reforçada, dizer que aquilo ali é um ponto. Posso fazer um formato de quadrado e dizer que ali eu tenho um ponto. Tá certo? Então, ponto não tem dimensão, não tem forma. E aí, quando a gente quiser dar nome aos pontos, né, para não ficar tudo embaralhado assim, ó, eu quero me referir a esse ponto. Então, eu vou dar um nome para ele. Quero me referir a esse. Dou um outro nome para esse ponto, certo? E a hora que eu quiser me referir a esse, eu dou outro nome. Para dar nome aos pontos, a gente sempre vai usar uma letra maiúscula no nosso alfabeto. Tá? Sempre letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou chamar de ponto A. Então, esse é o meu ponto A. Aqui eu posso chamar de ponto M. Esse é o ponto M. Aqui é o ponto P. Tá? Então, sempre que eu quiser dar nome ao meu ponto, eu vou usar uma letra maiúscula. Então, aqui ficou ponto A, né? É assim que eu leio, ó. Ponto A. Aqui é o ponto M. E aqui é o ponto P. Certo? Então, toda vez que eu quiser dar nome aos meus pontos, eu vou usar uma letra maiúscula. Agora, um outro conceito importante de ponto é o conceito de pontos colineares. O que são pontos colineares? São pontos que estão sobre uma mesma linha. Então, pontos colineares são pontos que estão sobre uma mesma linha, certo? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vou apagar esses para desenhar o outro agora. Vamos lá, pontos colineares. Então, primeiro eu vou desenhar uma linha. Certo? Todos os pontos que estiverem sobre essa linha, eu vou chamar de pontos colineares. Tá? Então, eu coloco aqui nessa linha o ponto A, ponho aqui o ponto B, ponho o ponto P, tá? Então, os pontos A, B e P são colineares, porque pertencem a uma mesma linha. Se eu colocar o ponto C aqui, ó, ele vai ser colinear ao ponto A, B e P? Não, né? Tá? Então, pontos colineares são pontos que estão sobre uma mesma linha. A, B e P são pontos colineares. Vou escrever aqui, ó, os pontos A, B e P são colineares. Colineares. Ok? Bom, agora vamos falar a respeito de reta. Olha só, para descrever o elemento primitivo reta, eu enchi a lousa, né? Então tem várias aqui observações a serem feitas. Bom, a reta, ela é formada por infinitos pontos colineares. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, nós já vimos que pontos colineares são aqueles pontos que estão sobre a mesma linha. Então eu faço uma linha ali, e aí eu começo a colocar, ó, vários pontos. Aí coloco o outro aqui do lado, mais um. Então, se eu tiver infinitos pontos colineares, todos pertencentes, né, à mesma linha que está aqui, esses infinitos pontos acabam determinando a minha reta, tá? Então, a reta ela é formada por infinitos
pontos colineares, como eu tentei representar ali na figura. Então, eu tenho uma linha, todos os pontos que estão sobre essa linha são chamados de pontos colineares, e a reta é formada por esses infinitos pontos colineares. Bom, a reta ela não tem espessura, tá? Significa não ter espessura. Significa que eu posso desenhá-la um pouco mais grossa ou um pouco mais fina, né? Ela não tem espessura. Não vai mudar o significado de reta, né? Se eu fizer mais grossa ou mais fina. Então aqui, ó, esse conjunto de pontos laranja aqui estão determinando para mim uma reta, tá certo? E essa reta aqui, ó, ela tá bem larga. Eu poderia representar a reta assim, né? Aí seria uma espessura mais fina do que essa aqui. Então, a espessura da reta ela não importa, tá, gente? Não importa se é mais fina ou mais grossa. O que importa é que a reta é um conjunto de pontos colineares, infinitos pontos colineares. Bom, a reta não tem extremidade. O que significa não ter extremidade? Significa que não tem começo nem fim, né? Ela é infinita, tá? Ela é ilimitada nos dois sentidos. Então, a reta não tem extremidade e acaba sendo ilimitada nos dois sentidos. Significa que a reta continua subindo e continua descendo. Como ela é ilimitada, não dá para a gente representar ela inteira aqui na lousa, né? Porque ela nunca acaba, ela é infinita. Né? Ela continua subindo infinitamente, descendo infinitamente. Tá? Então a gente representa um trecho dela, apenas um pedaço dela. Mas temos que saber que reta sempre vai ser ilimitada nos dois sentidos. Para dar nome às retas, o que a gente faz? A gente usa letras minúsculas do nosso alfabeto. Então lembra que o ponto é representado por uma letra maiúscula, certo? A reta é representada por uma letra minúscula. Então eu posso me referir a essa reta como sendo a reta R. Tá? Uma letra minúscula. Aí eu faço uma outra reta aqui, ó. Vou chamar essa reta de reta S. Certo? Vou fazer uma outra reta aqui, ó. Essa reta aqui eu chamei de reta T. Tá legal? Então as retas são sempre nomeadas através de letras minúsculas. Tá? Não tem espessura, não tem extremidade, é ilimitada nos dois sentidos, é formada por infinitos pontos colineares. Uma outra forma da gente representar a reta é assim, ó, pessoal. Eu colocando uma flechinha para um sentido, uma flechinha para o outro. Então essa flechinha também serve para indicar que ela é ilimitada nos dois sentidos. Significa que ela vai continuar para lá e para cá. Aí se eu souber dois pontos por onde a reta passa, vamos supor que a reta passa aqui pelo ponto A, passa pelo ponto B. Aí eu posso estar indicando essa reta através dos pontos por onde ela passa. Eu posso falar que essa aqui é a reta AB. Então é a reta que passa pelos pontos A e B. E aí a gente faz essa setinha de ponta dupla aqui em cima das letras A e B, para indicar que é uma reta, tá certo? A gente vai se aprofundar mais aqui na ideia de reta ainda, mas na próxima aula, tá? Por enquanto só estamos trabalhando com as ideias iniciais, tá legal? Então uma outra maneira de eu representar as retas é a partir dos pontos, né? Se eu souber dois pontos por onde ela passa, eu posso indicar a reta assim. Pode ser a reta que passa pelos pontos A e B, ou pode ser o contrário, pode ser BA, né? Reta que passa pelos pontos B e A. Tá certo? Bom, e se eu tivesse os pontos P e Q? Aí seria a reta que passa pelos pontos P e Q. Ou a reta que passa pelos pontos QP, tá? Então eu posso estar nomeando a reta através de uma letra minúscula. Ou se eu conhecer dois pontos por onde ela passa, eu posso nomeá-la através dos pontos por onde ela passa, usando essa seta dupla aqui em cima dos pontos. Ok? Vamos ver a respeito de plano agora. Vamos lá. Só o plano, ele é um elemento geométrico que tem duas dimensões, tá? Ele também é ilimitado, assim como a reta, né? Significa que não tem fim, tá? Nunca acaba o plano. Ele não tem espessura. É muito comum a gente dar como exemplo, né? Falar assim, ó, o plano é como uma folha de papel, certo? Acontece que a folha de papel, ela é limitada, né? Para começar, ela é limitada. Tudo bem, eu vou representar só um pedaço do plano, aí tá certo. Só que ainda assim a folha de papel ela tem uma espessura, né? Se você compra uma folha de papel sulfite, vem lá marcado, né, no saquinho a espessura da folha, 0,000 centímetros. Ela é muito fina, mas ela tem espessura, tá? Então o plano,
ele não tem espessura. Por isso que o professor sempre falou para vocês, né, que o plano ele só existe no desenho. Se eu conseguir pegar ele na mão, ele já não é plano mais. Aí ele é uma figura não plana, né? Tudo que eu consigo pegar na mão deixa de ser plano e passa a ser não plano, ok? Então o plano só existe no desenho, porque não pode ter espessura. O plano é ilimitado, tem duas dimensões. Como assim duas dimensões? Eu posso colocar aqui ó, uma dimensão na horizontal, uma dimensão na vertical. Só que eu vou fazer ela meio tortinha aqui para representação de desenho, tá? Então, ó, eu sei que aqui eu fiz um plano limitado, tá? Mas para fazer desenho não tem como, né? Não tem como fazer um plano ilimitado, um plano infinito. A minha lousa acaba em algum momento. Então, para eu representar um plano, né, a gente faz ele limitado, mas temos que saber que ele vai ser ilimitado. Então, aqui a gente tem uma representação de um plano. E aí, posso fazer um outro plano aqui, né? Deixa eu fazer um outro aqui, meio tortinho também. Tá? Sempre com duas dimensões o plano. Uma dimensão horizontal e uma vertical. Então aqui eu já fiz a representação de dois planos. Se eu quiser me referir a esses planos, eu tenho que dar nome para eles, né? E aí para dar nome, o que a gente vai fazer? A gente já usa a letra maiúscula para definir o ponto. A gente usa a letra minúscula para definir a reta. E o plano? Não tem mais tipo de letra, né? Aí que você se engana, né? A gente vai usar o alfabeto grego para representar o plano, tá? Então a gente usa letrinhas como alfa, beta, gama. E agora eu não sei o alfabeto grego, professor, não tem problema, tá? Isso aí não é um empecilho para você, tá? Com o decorrer da sua vida escolar, você vai conhecendo um pouquinho mais de letras gregas que costumam ser usadas não só em matemática, mas em outras disciplinas. Então eu posso falar que esse aqui é o plano beta. E aí eu ponho uma letrinha beta aqui, ó, dizendo que esse é o plano beta, tá? Plano beta, ou escreve aqui beta, tá? Tanto faz. Esse aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa. Então eu ponho a letrinha grega aqui no cantinho. E esse aqui é meu plano alfa. Que eu posso colocar o símbolo, né, do alfa ou escrever alfa. Tanto faz. Certo? Então aqui a gente tem um pouco a respeito do plano. Agora, né, vamos só falar mais um pouquinho a respeito daquilo que não é plano. Deixa eu apagar aqui. Eu posso sim, né, entender plano e não plano da forma que eu já falei. Plano é aquilo que só existe no desenho, no papel, na lousa, né, na parede. Então eu fiz um desenho, aquela forma é plana. Agora, se eu conseguir pegar na mão, aí já deixa de ser plano. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, o plano só tem duas dimensões, né? Então eu faço aqui uma dimensão horizontal, uma dimensão vertical, tá aqui. Toda essa região que ficou aqui dentro é um plano, né? Lembrando que ele é ilimitado, ele não acaba nunca para lá e para cá, nunca vai acabar. E aí eu posso ter infinitas formas planas. Eu posso ter formas de retângulo, retângulo é uma forma plana. Posso ter um triângulo, triângulo é uma forma plana. Um pentágono, um círculo. Todas essas formas são formas planas, né? Tem formas de plano. Agora, se eu tiver um ponto fora desse plano, né? Se eu tiver um objeto onde ele tem um ponto que fica fora do plano, por exemplo, vou colocar um ponto aqui, e aí eu vou formar um objeto. Né? Formei um outro objeto agora. Né? Esse ponto fazendo parte do objeto que eu já tinha, eu formei um novo objeto. Formei agora uma pirâmide. Né? Esse ponto, como ele faz parte do objeto que eu formei, e ele está fora do plano, então isso significa que eu já tenho um objeto tridimensional, um objeto de 3 dimensões. Porque esse ponto está fora desse plano que eu tinha inicialmente, né? Então aqui, ó, eu já tenho mais planos, né? Eu tenho um outro plano que foi formado aqui. Formou um plano aqui, ó, que tem a forma de um triângulo, né? Então eu tenho outros planos formando esse objeto. Então esse objeto, ele é um objeto tridimensional. Ele é uma figura não plana, tá? Isso é fácil da gente perceber também, ó, no paralelepípedo. Por exemplo, fiz um plano aqui, que é um retângulo. Aí eu vou pegar pontos que estão fora desse retângulo. Vou pegar aqui, ó,
Pontinhos que ficaram fora desse retângulo. Então vamos lá, inicialmente eu tinha esse plano aqui, que eu pintei de preto. Certo? Aí eu peguei pontos que ficaram fora do meu retângulo. Peguei esse ponto, esse. Eu tinha pontos que já estavam no plano, né? Esses 4 de baixo aqui. E aí eu peguei 4 pontos acima do plano que eu estava. Certo? Esses 4 pontos aqui acima, quando eu ligar eles e formar um novo objeto geométrico, esse novo objeto geométrico, ele deixa de ser plano, né? Agora ele é uma figura não plana. Não plana. Tá? Por quê? Porque essa figura que está aqui, ela é formada por vários planos, né? E aí eu tenho pontos que pertencem a um plano, por exemplo, esse ponto vermelho e esse aqui, eles pertencem a esse plano que eu pintei de azul. Mas não pertencem ao plano que está pintado de preto. Estão entendendo? Então, quando eu tenho pontos que não pertencem a um plano, a um determinado plano daquele objeto geométrico, aí eu tenho uma figura não plana. Tá? Ó, um outro exemplo. Esse retângulo, esse plano que eu estou pintando de verde, ele não tem nenhum ponto que coincide com o plano de baixo, o plano pintado de preto. Né? Todos os pontos que pertencem a esse plano verde não pertencem ao plano preto. Né? Então, essa figura que eu estou montando aqui é uma figura que não é plana, porque ela é formada por vários planos, certo? Bom, ou simplesmente pode guardar assim, eu consigo pegar na mão? Então a forma geométrica é não plana. A forma geométrica só existe no desenho, no papel, então ela é plana, tá certo? Pessoal, a respeito dos 3 elementos primitivos que nós estudamos, ponto, reta e plano, a reta a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre ela, tá? Então as próximas aulas serão para aprofundar a respeito da reta. Por enquanto, a gente fica aí com os 3 conceitos primitivos, ponto, reta e plano. Vou deixar 3 exercícios no final da aula para você fazer de tarefa, tá? Não deixe de fazer e tirar suas dúvidas na nossa live quinta-feira. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.